Olá, meus irmãos, muito bom dia. Eu vos saúdo na doce paz de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero começar esse vídeo primeiro pedindo desculpas aos irmãos. Todos os irmãos estavam esperando uma mensagem na quinta-feira para realizarmos o culto doméstico e eu falhei em não fornecer para os irmãos esse material, me perdoem. Mas nós vamos compensar o dia de ontem, meditando hoje, nesta sexta-feira, no Salmo de número 118. E eu quero meditar com os irmãos, especialmente no verso de número 24. Salmo 118, verso 24. E este salmo, o verso 24 diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que salmo ou que versículo maravilhoso, meus irmãos. Ele nos ensina a nos alegrarmos e agradecermos a Deus por cada dia. Este dia em especial que nós estamos vivendo, que Deus te dá a graça de viver, ele foi feito por Deus. Portanto, não existe, mesmo que em tempos de confinamento e em tempos de pandemia, né, não existe um dia em que nós não possamos dar graças a Deus. Não existe um dia totalmente desprezível. Nós vamos aprender um pouco sobre isso nesta manhã. Este salmo, meus irmãos, ele é especial porque esse salmo ele era recitado pelos judeus na festa da Páscoa. Era um dos salmos recitado e cantado na festa de Páscoa pelos judeus coletivamente. Eles cantavam celebrando a bondade do Senhor sobre o seu povo. Este salmo também ele se tornou especial porque ele foi citado pelo próprio Senhor Jesus quando ele realizou a última Páscoa com o seu discípulo, instituindo a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, como nós celebramos hoje, que é a nossa Páscoa. E especialmente Jesus, quando ele esteve com os seus discípulos, celebrando a Páscoa, a Ceia com os seus discípulos, ele cita especialmente os versos 22 e 23, que é uma profecia acerca de Cristo como o Messias. Este salmo também, ele foi recitado, ou pelo menos alguns versículos, recitado naquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele estava ali entrando em Jerusalém para depois ser crucificado, e o povo demonstrava a sua alegria pelo Senhor, Jesus entrando em Jerusalém, recitando especialmente o versículo de número 26, né? Bendito o que vem em nome do Senhor. E o verso de número 24, meus irmãos, nos ensina algumas coisas. Em especial, eu queria citar 3 ensinamentos que o verso 24 nos ensina e certamente nos ensinará para este dia de hoje. E a primeira coisa que o verso 24 nos ensina é que cada dia é singular diante de Deus. Todos os dias são singulares, são únicos. Este verso nos ensina acerca da singularidade de cada dia. Vejam, meus irmãos, eu tenho um costume de, no final de todos os dias, à noite, quando estou já me preparando para dormir, me sentar ao lado da cama e, junto com a minha oração final, meditar sobre o que aconteceu em cada dia, né, ou naquele dia, né, específico. E às vezes eu penso, né, que aquele dia específico foi muito bom porque tudo que eu planejei fazer deu certo. Como é bom, né, quando a gente planeja várias coisas em um dia e a gente vai executando cada uma delas e cada uma delas vai dando certo, né? E a gente fica alegre porque tudo que a gente programou deu certo, a gente conseguiu fazer. Mas também existem aqueles dias em que nós planejamos fazer algumas coisas e nada dá certo. E aí encerra-se o dia com aquela sensação de que
o dia não foi bom, né? Aquela expectativa foi frustrada porque nada deu certo. Pois é, independente de como foi o dia ou de como o dia promete ser para nós, é importante que entendamos que cada dia é único. Você já pensou que aquilo que você vive em um dia não se repetirá mais? Você pode até tentar fazer com que aquele acontecimento, você vai até tentar repetir aquele acontecimento no dia seguinte, mas não sairá da mesma forma como naquele dia. Cada dia é único e é exclusivo. E nós precisamos aprender isso para valorizarmos cada dia, não desprezarmos nenhum dia da nossa vida. Nós vamos ver por que razão. Em Mateus capítulo 6, Jesus, a partir do versículo 25, ele ensina os seus discípulos um texto muito conhecido de todos nós, acerca do problema da ansiedade. Ele diz no verso 25, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí, ele nesse texto cita o exemplo, o famoso exemplo das aves dos céus. E é interessante porque ele retrata a figura das aves como sendo um animal que vive cada dia. Ele diz lá no verso 26, eles não semeiam, eles não guardam, não ajuntam em celeiro, mas todos os dias o Pai Celeste as sustenta e as alimenta. O que o Senhor Jesus está ensinando então a nós nesse texto é que a ansiedade ela é justamente o desprezo para com o dia que o Senhor nos deu para viver. Às vezes a gente despreza o dia porque a gente não dá valor a ele, porque a gente acha que as coisas não estão acontecendo como nós tínhamos planejado. Independente da sensação que temos de um dia, nós precisamos entender que ele é único e tudo que a gente vive nesse dia não se repetirá. Mas a segunda lição que este verso 24 nos ensina é que o Senhor, ele é o Deus de cada dia, ou o nosso Deus é o Senhor de cada dia, pois o verso de número 24 diz que cada dia é feito pelo Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Cada dia é feito por Deus. E aí, então a gente descobre que a avaliação que a gente faz de cada dia, ela pode estar errada, equivocada, quando nós pensamos assim, esse dia eu quero desprezar da minha vida, não quero mais lembrar desse dia, porque ele não foi bom para mim, ou esse dia foi maravilhoso, eu esperava que ele nunca acabasse, ou imaginamos que ele volte a se repetir no dia seguinte. Na verdade, meus irmãos, cada dia ela é feita pelo Senhor. E ele tem o domínio sobre cada dia. Ele é Senhor sobre cada dia porque ele foi quem criou cada dia. Ele foi quem providenciou a existência de cada dia. A cada nascer do sol, nós podemos contemplar as maravilhas de Deus. É por isso que o Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, em todos os dias, o dia anuncia a glória de Deus. O Senhor é Senhor do dia também. Ele não é só Senhor do ano, ele não é só o Senhor do mês, ele não é só o Senhor do século. Ele é o Senhor de cada dia. A terceira e última lição que este salmo, ou que este verso 24 nos ensina, é acerca da postura que devemos ter em cada dia. Então, o salmista ele diz, em primeiro lugar, que cada dia é único, cada dia é criado pelo Senhor e o Senhor é Deus, é Senhor de cada dia. Mas depois ele nos ensina acerca da postura que devemos ter de cada dia. Ele diz no final, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ora, meus irmãos, se cada dia é único e ele não se repetirá, ele não vai ser igual ao dia seguinte. Se cada dia ele foi feito por Deus, então nós precisamos aprender
a termos uma postura adequada sobre cada dia que vivemos, ou cada dia que o Senhor nos dá vida para viver. E o salmista diz: alegremo-nos, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Foi por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Eu não sei como você amanheceu hoje. Talvez você tenha amanhecido hoje pensando assim: eu acho que esse dia não vai ser bom, porque o dia anterior não foi bom, ou porque esses dias que eu estou vivendo não são dias bons, porque eu estou confinado em minha casa. Meus irmãos, em nome de Cristo, mudemos essa postura. Eu preciso também aprender a mudar a minha postura sobre cada dia. Precisamos aprender a nos alegrar, a nos regozijarmos em cada dia. Primeiro, porque cada dia é singular. Segundo, porque Deus é o Senhor de cada dia. Cada dia foi feito pelo Senhor. E tudo o que acontece em cada dia, por mais que nos afete positiva ou negativamente, está nas mãos de Deus. Ele é o Senhor de cada dia. Então, meus irmãos, devotemos a nossa vida ao Senhor em cada dia. Entregue a sua vida ao Senhor desse dia. Reconheça que esse dia ele vem do Senhor, ele é de Deus, ele foi criado por Deus. E nos alegremos nesse dia. Não é um dia especial de comemoração, não é um dia onde nós comemoramos alguma data festiva. Talvez hoje não seja o dia do seu aniversário, ou não seja um dia festivo da nossa igreja, mas este dia, independente de qualquer coisa, é do Senhor. Ele foi feito por Deus. Nos alegremos e regozijemos nele. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Que o Senhor te dê razões suficientes. E essa razão de que o dia pertence ao Senhor, foi criado por Ele, é a primeira razão para você glorificar e exaltar o nome do Senhor. Faça isso com a sua família. Faça isso durante o dia. Faça isso também no final do dia. E que o Senhor seja glorificado para todo sempre. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.